Bonjour, é um falso bonjour porque eu acabei de dar bonjour ainda agora a vocês. Mas aqui eu entrei porque tá fazendo um maior vento e faz muita zoada quando eu filme. E agora nesse filme eu vou falar para vocês dessa história do gilet jaune. Desde o 1º de novembro que os franceses estão protestando, isso é uma maneira de protestar. Os franceses estão protestando o aumento do diesel. É que o diesel não para de aumentar. E esse novo presidente da República, o objetivo dele é de igualar mais ou menos, deixar mais ou menos igual o preço da gasolina com o preço do diesel. O preço do diesel sempre foi muito mais barato do que a gasolina. O diesel, como é mais econômico, muitos carros aqui na França, 50% do parque automóvel da França funciona com diesel. Aqui em casa todo mundo utiliza diesel porque o objetivo do governo é de acabar definitivamente com o diesel, com o pretexto da poluição, né? E 76% dos franceses estão protestando porque eles são contra esse aumento do diesel. Por isso que está a maior revolução silenciosa na França, porque as pessoas, desde o dia 1º de novembro, estão protestando com o gilet jaune, esse casaco amarelo que a gente é obrigado a utilizar dentro dos carros. Todo carro aqui na França tem a obrigação de ter um gilet desse, porque em caso de acidente a gente tem que ser visto pelos outros automobilistas. Todo carro aqui na França tem um gilet desse no interior do carro. Então a Associação de Consumidores e outras associações, eles pediram para que todas as pessoas que são contra esse aumento coloquem no seu painel de controle do carro esse gilet. E é por isso que você chegou hoje aqui na França, você vai ver vários carros que vai passar nas ruas, que estão estacionados, todos eles com o gilet jaune. Eu fui no estacionamento aqui pertinho e filmei para que vocês tenham uma ideia de como se passa, né? Normalmente, o Natal tá chegando, o pessoal tá pensando nas compras de Natal, na preparação da ceia de Natal, e essa época a gente gasta muito dinheiro aqui na França, com os presentes, com preparação, com o jantar, e as pessoas estão preocupadas com o poder de aquisição. E esse aumento do diesel vai ter uma incidência muito importante, né, nesse orçamento para a época de Natal. Aí pronto, o pessoal está revolucionando e no dia 17 de novembro, sábado que vem, a França inteira para. Todo mundo vai parar. Eu tô com uma pena porque aqui a gente ia ter um rally, né? Uma corrida que passa aqui todo ano aqui na minha campanha. O rally de outono. Mas nem vai ter mais o rally porque eles vão tentar parar a França. Por todo canto eles vão bloquear. As estações de gasolina vão bloquear. Eles vão bloquear as estradas. Até mesmo os supermercados baixaram o preço. Durante todo esse mês de novembro, até o dia 31, a gente tem a gasolina, o diesel a preço de compra, justamente também uma maneira de protestar, mas eles sabem que se eles não baixam o preço, as pessoas vão fazer a maior sacanagem, né? As pessoas que estão protestando vão fazer a maior sacanagem. Eu protesto somente colocando meu gilet jaune, mas eu não vou fazer manifestação, nada, né? Mas é isso, para todo mundo insatisfeito, 23% de aumentação do diesel, 15% para gasolina e os outros combustíveis, né? Gás, eletricidade, tudo isso é aumentando, né? Pouquinho mais aumenta e tá todo mundo insatisfeito com isso. É claro que o governo tá super preocupado, aí tenta explicar que normalmente esse preço tá alto porque é o preço do barril de petróleo, né? Bruto. E também o rafinamento do produto, mas na realidade tem uma boa taxa de imposto que está tendo influência nessa aumentação do preço dos combustíveis. E normalmente o objetivo de Macron, o nosso presidente, é de utilizar esse imposto que ele está cobrando na gasolina, no diesel, para contribuir, que é o imposto de contribuição de energia renovável, né? Esse imposto, segundo o governo, é para pagar justamente essa transição, acabar com o diesel, acabar todos os combustíveis que são poluentes,
tipo o mazuto que a gente esquenta as casas, tudo é combustível fóssil. E fazer uma campanha de financiamento de energia renovável, tipo energia solar, energia eoliana e etc. E por aí vai. Pronto, aí tá todo mundo insatisfeito, todo mundo com o seu casaquinho amarelo ou laranja no painel do carro, protestando silenciosamente. E sábado que vem vamos ver o que é que vai dar, né, gente? Porque vai ser paralisação total. Bom, vou ficando por aqui explicando a vocês por que o casaquinho amarelo nos painéis do carro e depois eu volto com outras coisas. Tchau, bisu!